Rapaziada, nesse vídeo a gente fica sabendo de tudo sobre o interesse do Milan no André, se ele vai, se ele não vai, valores, Milan acionando a FIFA. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. André Hernan, me dá detalhes dessa história do André Luiz. Porque no sábado, vamos lá explicar essa história. Trouxemos a informação que o Corinthians tinha encaminhado a venda do André para o Milan numa negociação de 15 milhões de euros fixos, mais 2 em bônus. Esses 15 milhões de euros fixos seria, ao total daria 103 milhões de reais para o Corinthians. Vamos tratar como valor global 117. 17 Eu gosto milhões. de valor global. Tá, o valor global 17 milhões de euros, que daria ali mais ou menos 103 milhões de reais. O que nós tínhamos é que estava muito bem encaminhado, mas faltava a assinatura do presidente Osmar Stabile. Sim. Parece, o que você apurou e o Bruno Andrade vai complementar numa questão, uma negociação que pode ir para a FIFA até, o que você apurou é que o Corinthians recuou nessa conversa? Ou como é que tá, em que pé está nessa negociação? Falei com uma fonte hoje pela manhã que me disse o seguinte: não, o Corinthians não saiu da negociação, não encerrou conversas com o Milan, mas o Corinthians só vai tratar de avançar o negócio se mudarem as condições dessa negociação. Condições financeiras, condições de pagamento e tudo mais. Hoje, esses 17 milhões de euros no valor global por 70%, o jogador abrindo mão de 30% e o valor global indo para o Corinthians por 70%, na conta que Marcelo Paz faz, mas aí é conta para torcedor, tá? Ah, se juntar os 30 do André, daria um valor de quase 25. Muita gente compra essa narrativa, mas não, o valor que sempre foi nessa negociação é 17, 15 mais 2 para o Corinthians por 70%. Pronto, para simplificar a coisa. E a repercussão foi muito negativa na torcida, porque acharam um valor baixo, um jogador que está crescendo, um jogador que é muito bom jogador, extraordinário, o André, que vem jogando com a camisa do Corinthians. E muita gente dentro do Corinthians ficou insatisfeita. E aí vamos colocar um cara chamado Dorival Júnior que não gostou. Ele foi publicamente, ele demonstrou que... E internamente o Corinthians já sabia dessa insatisfação do Dorival. Vamos lá, o que dentro do Corinthians eu apurei. E aí é um pouco de visão interna, bastidor do Corinthians. Osmar Stabile estava já inclinado antes do jogo contra o Novo Horizontino a não assinar o documento. O Milan sempre tratou o negócio como encaminhado / fechado. O Corinthians estava numa negociação avançada, tinha algumas assinaturas, alguns registros de ok para o negócio avançar, mas Osmar Stabile não assinou e não estava inclinado a assinar, porque sabia da repercussão que tomaria conta depois da publicação, nossa aqui, e principalmente da insatisfação do Dorival Júnior. Então, Osmar Stabile não quer assinar, a não ser que mudem as condições. Esse é o Corinthians hoje. O Corinthians entende que está dessa maneira. Marcelo Paz, que está tocando essa negociação, está alinhado com o presidente Osmar Stabile na decisão dele. Então agora é uma outra conversa, é um outro tipo de negociação, novas reuniões para acontecer, para ver se vai caminhar ou não. Nessa condição de hoje, o Corinthians não faz negócio. Bruno Andrade, essa negociação do André com o Milan, você trouxe a informação também no domingo na matéria no site, que já está disponível na ESPN Brasil, que esse caso, o Milan até cogita ir à FIFA para exigir que a negociação, a transferência ocorra. É nesse pé mesmo que o Milan está baseado em direitos dele para que essa negociação ocorra até via FIFA, caso o Corinthians dê para trás? E só para reforçar aí a informação do Hernan, hoje à tarde vai ter aí mais uma, talvez decisiva, reunião entre Corinthians e representantes intermediários dessa negociação para tentar desbloquear esse negócio sem que haja essa necessidade de o Milan recorrer à FIFA, porque o Milan se resguarda em relação a algo, enfim, que eu publiquei ontem e posso explicar agora, chama-se proposta vinculante. É bem verdade que o presidente Osmar Stabile não assinou qualquer documento, qualquer minuta,
mas na troca de documentos, na troca de minutas, outros dirigentes do Corinthians assinaram. A voz principal é o presidente, mas a FIFA, dependendo do número de documentos, pode dar ganha de causa para o Milan se o Milan acionar a FIFA. E aqui não sou eu que estou inventando história ou estou tentando olhar o lado de um e não olhar o lado do outro. Eu sou um mero mensageiro da história. Se quiserem ficar nervoso, fica nervoso com o Corinthians ou com o Milan. A gente basicamente está trazendo aqui todos os lados. O Hernan trouxe na perfeição agora, hoje, o olhar do Corinthians / Marcelo Paz / Osmar Stabile. Ontem eu trouxe o olhar do Milan para esse negócio e reforço agora. Muita gente tem comparado nas redes sociais, Felipe deve ter visto, com a situação do Pedro Choca. Se o Milan vai entrar na justiça contra o Corinthians poderia ter entrado na justiça contra o Torino, porque também teve troca de minutas, troca de negociação, e o Torino devolveu o jogador. É que naquele caso o Choca não passou nos exames médicos. Não tendo passado nos exames médicos, as minutas deixam de valer, porque há ali uma cláusula entre eles que claramente era suportada em relação a uma não vinculação a um exame médico. Se você passa no exame médico, tá fechado. Se você não passa no exame médico, o negócio cai. No caso do André, ele não fez exames, então é um caso diferente. Eu entendo a comparação, a tentativa de colocar no mesmo pacote a situação do Choca e a situação do André, mas é diferente. O Milan, se quiser, e ontem eu tomei cuidado de conversar com duas pessoas, dois advogados, dois especialistas em direitos esportivos, para tentar entender se o Milan tinha suco suficiente, tinha motivos suficientes para entrar na FIFA e ganhar. As duas pessoas, os dois advogados, falaram que tanto o Corinthians tem os seus motivos para que isso não aconteça, como o Milan também tem os seus motivos. Dependeria muito depois da briga ou eventual briga entre eles na FIFA. Eles acreditam que se o Corinthians se defender bem, dizendo que o único que pode assinar definitivamente é o presidente, etc, etc, há risco de o Corinthians vencer. Agora, se o Milan se suportar com todos os documentos que tem, há a possibilidade de a FIFA dar ganho de causa para o Milan. Então é um negócio muito complexo, que os dois lados têm poder de discussão, mas cabe agora primeiro a um entendimento amigável, como o André Hernan disse. Hoje, do lado do Corinthians, a ideia é, para negociar o André, as condições terão que ser diferentes. O Milan está à espera dessa conversa hoje para tentar entender se aceita subir alguma coisa ou se vai bater o pé nos 17, nos 15 mais 2 e, se for possível e se for preciso, entrar na FIFA. Ou seja, os advogados do Corinthians contra, eventualmente, os advogados do Milan. E não sou eu que vou escolher o vencedor. Não é o André Hernan, não é você. Não é a gente que vai dizer aqui que o Corinthians tem razão ou que o Milan tem razão. Quem vai dizer que quem tem razão ou não é eventualmente a FIFA. O Corinthians entende que não assinou nada. O Corinthians se diz tranquilo em relação à questão da FIFA. Por quê? Mas tem documentos, tem ali a minuta trocada e tal. Quando você tem a minuta trocada, não quer dizer que essa minuta ela tem validade jurídica, porque ela não está assinada. Né? Não é o documento assinado pelo Corinthians, que é a assinatura do presidente Osmar Stabile. Então o Corinthians, por mais que tenha um avanço, uma conversa, algo alinhado, respostas de e-mails e tudo mais, elaboração de minuta de contrato, conversa de jurídicos e tudo mais, o Corinthians entende que sem a assinatura do mandatário, de quem dá a palavra final, não tem por que ser acionado e perder na FIFA, caso o Milan tome essa decisão. Então o Corinthians se diz tranquilo, o Corinthians quer resolver isso da melhor maneira possível. Diga, Bruno. Eu vou abrir aspas aqui para um dos advogados com quem eu falei ontem. Eu até poderia dar o nome dele, até porque foi ali uma consulta profissional, não tem qualquer problema, mas enfim, nesse caso agora nem vem em cima da mesa, mas vou abrir aspas aqui sobre as perguntas que eu fiz em relação a quem tem mais direito ou tem mais chance, Milan ou Corinthians. A resposta foi, entre várias respostas, uma me chamou mais atenção, que é assim: há matéria para ser discutida que beneficiam ambas as partes, tanto o Corinthians como o Milan. Na cabeça dessa pessoa, para a justiça brasileira, esses documentos seriam inválidos. Todavia, para a FIFA, que trabalha de outra forma, esses documentos podem ser válidos.
Ou seja, até mesmo dentro do direito desportivo, dentro dos advogados, das pessoas que trabalham juridicamente com contratos de jogadores de clubes, há uma indecisão. Eles conseguem entender o lado do Milan, como conseguem entender o lado do Corinthians. Resta perceber se o Milan vai ou não vai à justiça, no caso esportiva, à FIFA, para conseguir os seus direitos. Enfim, veremos aí os próximos passos. Certo é, não é uma negociação totalmente descartada. Todas as partes continuam conversando, tentando encontrar o denominador comum. Vai deixando o seu like aí, ainda temos informações sobre Santos e Fluminense. Mas André Hernan... Não, eu queria só trazer um bastidor. De quadro do André? Do Dorival Júnior. Sobre essa questão do André. Pode? Lógico que pode. O Dorival Júnior, ele está muito satisfeito, colocou todas as suas insatisfações ali na entrevista coletiva e tudo mais. Ele usou, né, isso eu pude conversar com uma pessoa que esteve no vestiário do Corinthians, e o Dorival usou o seguinte exemplo para falar sobre a permanência e a necessidade dessa permanência do André, não de vender ali e tal. Em 2023, o Dorival era técnico do São Paulo. E o São Paulo tinha propostas pelo Nestor e pelo Beraldo. E propostas de 12 milhões. E o Dorival vira para a então gestão antiga lá, que era Belmonte, Casares e tal, e diz o seguinte: não vende esses jogadores agora, preciso desses jogadores para ganhar, conquistar a Copa do Brasil, conquistar aqui algo nessa temporada. E o Dorival pediu isso. Falou, não vendam os jogadores, eu preciso do Beraldo, preciso do Nestor, assim como preciso de outros jogadores aqui. E o São Paulo toma essa decisão de não vender os seus jogadores. Tinha proposta pelo Beraldo de 12 milhões de euros à época, e o São Paulo precisava vender, né? Enfim, o São Paulo financeiramente, assim como o Corinthians, sempre numa dificuldade muito grande nos últimos anos. Faz tempo já, inclusive. E o Beraldo se valoriza, ganha a Copa do Brasil com o São Paulo, é eleito, se eu não me engano, o melhor zagueiro da competição, ou está na seleção dos zagueiros da competição, e o PSG vem com a proposta de 20 milhões de euros. E é uma das maiores vendas de um zagueiro aí da história do São Paulo. Então o Dorival usa o exemplo do Beraldo para o André nos bastidores do Corinthians. Olha, 2023 passei pela mesma situação, pedi para ficar e tal, ficou e foi valorizado depois. Uma proposta de 12 virou proposta de 20. Valorizou, rapaz. Valorizou o jogador. Então o Dorival bate muito nessa tecla e bateu nessa tecla no sábado lá em Novo Horizonte, nas conversas ali com pessoas da diretoria, pessoas do staff do Corinthians. Ele citou esse exemplo. Então é legal a gente deixar aqui qual que é a posição do Dorival, que é uma posição de alguém como técnico, como uma autoridade e que está insatisfeito. Mas você vê que a conversa ali é com argumentos. E o Dorival tem argumentos ali para falar, olha, segura o moleque pode se valorizar numa fase de grupos de Libertadores e tal, de repente no fim do ano ele pode valer muito mais. Essa é a posição da comissão técnica, essa é a posição do Dorival Júnior. Não, até porque eu vou passar para o Bruno Andrade, que ele tem mais informações sobre o André. O Corinthians, o Marcelo Paz já falou que precisa fazer alguma venda do elenco, dessas joias, né? E quando a gente fala de joias, tem o Yuri Alberto, ou o Breno Bidon, ou o André, que são jogadores jovens e valorizados. E até aqui no chat, o Bruno Andrade, não sei se é a informação que você tem, a Vanilda perguntou assim, o André não abriu mão dos 30% dele, não? E aí, gente falando assim, como é que tá essa história? Não era 25 milhões de euros? Não sei se é essa a sua informação, mas me explica essas duas situações, porque ficou... 25 milhões de euros? Não teve proposta de 25 milhões de euros. Não teve, né? Não teve. O papel timbrado lá é 17 milhões de euros pelos 70%, que é o que o Corinthians tem. E aí você pega o valor global todo que iria para o caixa do Corinthians. Parcelado, tá? Hoje ninguém paga à vista, mas assim, esse valor global de 17 e as metas que ele alcançaria seriam metas no Corinthians, como explicou o Marcelo Paz. Esse valor de 25, com todo, assim, respeitando evidentemente todas as apurações aí por aí e tal, nunca teve esse valor de 25 na mão do Corinthians. Porque não faz sentido. Como é que você tem uma proposta de 25 e você topa vender por 17? Os caras são malucos, então. Não tem alguma coisa errada. Então o Marcelo Paz, na coletiva, quando ele se pronunciou lá no sábado, ele fala, cara, a Juventus não teve proposta. E é a informação que eu, Bruno, você também, a gente tem. Não teve proposta nem de Juventus e nem de Benfica.
mas teve um interesse. Interesse tem, assim, aos montes desses jovens jogadores. Tem com o Breno Bidon, tem com o próprio André, tem com o Mateuzinho. Então, assim, o Corinthians trabalhou e negociou e na sexta-feira avançou com o Milan. 17 por 70%. 25, com todo respeito, cara, não tem essa informação. Não tem também, né, Bruno Andrade? Bora lá então, eu pedi para me chamar só para reforçar tudo isso e depois trazer só mais 2 detalhes, reforçando, nós nunca trouxemos nenhuma informação sobre proposta de 25 milhões de euros. A proposta que chegou do Milan, 17 milhões de euros valor global, 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros por objetivos, por 70% dos direitos econômicos do André. Ele é dono dos restantes 30%, mas aceitou abrir mão para que o negócio fosse para frente. O que eu entendo aqui, e talvez algumas pessoas possam, enfim, ter ali tido alguma confusão, é que se você juntar o valor de mercado dos 30% restantes, daria mais ou menos 24, 25 milhões de euros, que seria o valor de mercado dos 100% do André. Só que a negociação com o Corinthians, entre Milan e Corinthians, nunca foi por 100%, foi por 70%, como disse o Hernan, 15 mais 2. Nessa negociação, o Corinthians ficaria, ou pode ficar, dependendo aí dos próximos passos, com 20% de uma mais-valia numa futura venda. O André assinaria contrato, e o André já aceitou, viu? É importante frisar essa informação. Do lado do André já tinha acordo, tudo bem encaminhado. Um contrato válido por 5 temporadas, e aqui vem a informação extra, que no caso do futebol italiano, o André fechando o contrato, essa negociação, mesmo agora, para ser válida somente depois da Copa do Mundo, ele era obrigado, por uma questão de regras do futebol italiano, de viajar à Itália, viajar a Milão, com conhecimento do Corinthians, evidentemente, para fazer exames médicos e depois voltar ao Brasil, ficar à disposição do Corinthians e fazer a transferência definitiva só no meio do ano. Então, ele teria que ir a Milão da mesma forma, com a negociação fechada. Agora que houve aí esse travão, essa interrupção, veremos os próximos passos. E para fechar, 2 coisinhas aqui. É um pouco de opinião em cima de toda essa confusão envolvendo o Corinthians. Não é a primeira vez e mostra muito também da força da torcida do Corinthians, mas eu nem vou por aí. Eu vou olhar pela outra ótica, tá? O outro lado da moeda. Tem o lado da moeda Corinthians, torcida, que não vê ou não viu de forma interessante essa negociação e fez com que muita gente no Corinthians colocasse ali uma interrupção. Mas eu olho o outro lado, tá? Tem o lado negativo, que é impressionante. Mais um caso envolvendo o Corinthians de negociações que caem por conta de pressão da torcida. Eu nem vou entrar no mérito, pelo amor de Deus, se o corintiano tá certo ou errado. Cada um que se manifeste como bem entender. Eu não sou sommelier aqui de torcida. Mas o Kaique teve para fechar e não fechou por conta da torcida ou por revolta, e eu entendo, repito. O Alisson aconteceu praticamente a mesma coisa. E quando eu trago esse tema para cima da mesa, é para poder criticar o Corinthians, não diretamente um nome, mas pessoas do Corinthians que colocam negociações para frente, só que na última hora freiam por conta de manifestações de torcedores que, eu repito, são todas legítimas. O torcedor se mostrou incomodado com o preço do André e ficou revoltado e ficou nervoso. E para fechar, desculpa aí monopolizar o assunto, quando eu trago a informação do Milan/FIFA, não é uma interpretação minha do que pode acontecer, é uma informação que vem do lado do Milan. Não fui eu que acordei e pensei, pera lá, o Corinthians vai recuar? Se o Corinthians recuar, o Milan pode entrar na FIFA. Não foi uma apuração por acaso ou por mera interpretação da lei. É porque há dentro do Milan pessoas que estão incomodadas com a situação e que estudam essa possibilidade. Então não é uma interpretação ou puxar aqui do nada uma história. É uma história que existe do lado do Milan nesse momento. Além de tudo, além disso, além da apuração jornalística, né, que você tem do lado do jogador, você tem do lado do clube italiano, você tem do lado do Corinthians que a gente está trazendo, ainda tem o nosso cuidado aqui, né, como bem disse o Bruno Andrade, de consultar 2 advogados
da área esportiva, Sim. que são especialistas nesses casos aí quando vai parar em FIFA alguma discussão. Então, assim, a gente não está aqui dormindo, imaginando e tirando da cabeça. Eu tenho um bastidor, uma curiosidade. Aconteceu em Portugal aqui, enfim, que um grande advogado português sentado numa negociação para renovar o contrato de um treinador português, aliás, bem conhecido esse treinador, e na negociação com o clube, estava lá, intermediário, agente do treinador, o treinador não estava presente, mas estava lá os representantes do clube e eles conversaram ali, boca a boca, sem nada assinado, sem papel, as condições para que o contrato desse treinador fosse renovado. E tinha muita gente presente, tinha muita testemunha, vários os lados. No dia seguinte, na hora de fazer o contrato, o clube mandou o contrato com outras condições, menores, inferiores àquilo que foi discutido no dia anterior. O advogado falou, não, pera lá, tá errado. Vocês acordaram comigo e nem foi no papel, nem foi escrito, foi verbalmente que seria X, Y mais Z. Agora vocês me oferecem só X mais Y. O advogado disse que acionaria a FIFA, a justiça, se eles não cumprissem o acordo verbal do dia anterior. E se sustentou com testemunhas. O que aconteceu? O clube teve que voltar atrás e aceitar aquilo que foi discutido com medo de que as testemunhas jogassem a favor e obrigariam então o clube a ter uma consequência pior. Ou seja, nesse caso do André, há minutas, há contratos, há documentos, ok, depois o Corinthians até consegue dar a volta por cima. Mas estou passando aqui um caso que aconteceu em Portugal, onde testemunhas, não foi papel, foi boca a boca, ditaram aquilo que tinha que ser feito de forma correta numa negociação de contrato. Então, rapaziada, o que vocês acharam disso tudo aí? 17 milhões de euros, 70% é do Corinthians, 30% do André. Não teve aquela proposta de 25 milhões lá de euros, que era da Juventus, né? O pessoal falou, pô, era 25 milhões, agora vai vender por 17 milhões, né? O pessoal falou que não teve, né? O Hernan e a rapaziada aí do programa. E ainda mais tem o Milan quer acionar a FIFA, né? Nossa, pode dar um BO talvez, não sei. O que vocês acham disso tudo aí? Escreva aí nos comentários aí quanto o André vale. Quanto que você acha que ele vai valer até o meio do ano? Escreva aí nos comentários. Se inscreva no canal. Deixa seu like. E até a próxima. Vai, Corinthians!